Olá, aluno, seja bem-vindo. Aqui quem vos fala é o professor Jordan de Moura e Silva. E dando sequência aos exames complementares em fisioterapia, nós vamos abordar hoje um pouquinho sobre a mamografia e a densitometria óssea. Um pouquinho sobre esses exames, como são realizados os exames, quais são os valores normais para a realização desses exames e a importância desse exame para dentro do nosso tratamento do nosso paciente, tá? Em 1963, os doutores Cameron e Sorense publicaram na revista Science os primeiros trabalhos que se tem notícia sobre a densitometria óssea contemporânea. Então, aqui na imagem, para você, a gente consegue observar, né, um aparelho, né, a técnica que eles acabam utilizando para realizar a densitometria óssea, para a gente avaliar como é que está essa questão da opacidade, né, da capacidade do osso, como que está a questão do cálcio do osso, para ver se tem também tumores, né, e câncer espalhados pelo corpo do nosso paciente. Esse é um aparelho que é muito utilizado e para a gente avaliar a densitometria óssea, né? Então, em 63 foi quando realizaram os primeiros trabalhos, que a gente tem notícia, né? Até então a gente não tinha um artigo, não tinha nada publicado, mas a partir disso a gente teve essa publicação que viram naquela época, a gente teve uma melhora, um avanço com o tempo, porém os valores de referência para a gente avaliar a densitometria óssea, eles se mantêm, tá? Então a gente vai ver um pouquinho ainda para frente como é que foi a ideia, né, como é que começaram os estudos. Em 1985, Huateng publicava seus primeiros estudos sobre os raios-x. Como a gente já viu, em 1985, o primeiro estudo sobre o raio-x foi publicado, que teve aquela grande expansão, que teve um grande boom, um grande avanço em toda a indústria, tanto da saúde quanto a indústria de material bélico, em aeroportos também são utilizados, então a gente vê que tem uma grande evolução. E isso começou em 85. Porém, em 1987, apenas 2 anos, né, depois dos trabalhos do Huateng, um pesquisador americano chamado Dennis publicou na revista Dental Cosmos um artigo intitulado O Novo Sistema para Mensuração de Opacidade Óssea. Ou seja, como que era avaliado, né, um novo método para avaliar a questão da opacidade, como é que estava o osso do paciente. Sabendo que são diferentes exames, tá bom? Então, a gente tem um exame de raio-x e a gente tem um exame de densitometria óssea, tá bom? São 2 exames totalmente distintos e totalmente diferentes. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu método, cada um tem a sua busca diferente. Então, o exame de raio-x, a gente pode ver a artrocinemática, espaço articular, se tem fratura, se tem desvio articular, se tem uma luxação, subluxação, isso a gente consegue observar com o raio-x. Com a densitometria, nós não conseguimos fazer esse tipo de observação. Porém, a densitometria, para a gente ver a questão ali de uma osteoporose, é muito melhor do que o próprio raio-x. Em 1994, uma publicação histórica, né, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, propõe que o diagnóstico da osteoporose seja estabelecido tendo como base os resultados da densitometria, expressos em desvio padrão, tá? A partir de referências de normalidade para adultos jovens e saudáveis. Esse novo conceito, embasado em numerosa literatura científica, determinou uma nova fase da atenção clínica a essa enfermidade. Então, a partir de 1994, né, depois de alguns anos de estudo, alguns anos de pesquisa, foi apresentado o desvio padrão normal para a gente poder diagnosticar um exame de osteoporose, para ver se o paciente tem uma osteoporose ou não, e quais são os graus ali, quais são os números normais para a gente diagnosticar o paciente com uma osteoporose. Visto que a densitometria é um exame de radiologia que mede como rapidez e precisão a densidade dos ossos, é um procedimento rápido, indolor e que envolve doses de radiação tão pequenas quanto a recebida em um dia de sol na praia.
diferentemente do raio-x, né, a quantidade de radiação que o paciente ele recebe é muito menor entre um procedimento e o outro, porém, como eu falei para você, a capacidade de observação entre um exame é uma, entre o outro exame é outra, tá? Por mais que é um exame parecido, né, tem a mesma precisão e tudo mais, cada um tem a sua especificidade. Aqui na densitometria, nosso foco principal é avaliar a questão da osteoporose. A gente podemos avaliar outras coisas? Claro, nós podemos também, mas o foco principal é avaliar a osteoporose. Então, ele é um exame que é rápido, simples de se realizar, e a radiação que o paciente recebe ela é baixa, diferente do raio-x, e isso acaba sendo mais benéfico para o paciente, tá bom? O exame quantifica a massa óssea por meio de sua densidade e informa se o valor obtido está dentro do esperado. Aqui na imagem, a gente consegue observar um exame de histometria visto da coluna, tudo bem? Vendo que esse exame de histometria, ele vai chegar assim para a gente, né, com todos esses parâmetros, ele já vem dizendo certinho como é que está a coluna desse paciente. Então, a partir disso, a gente vai ver os valores de referência, os valores que o aparelho nos deu, os valores que a máquina nos trouxe, e a partir disso a gente consegue quantificar se o paciente está com um grau de osteoporose ou não. Então, o principal objetivo é avaliar a massa óssea do paciente. Para avaliar a massa óssea, o melhor aparelho é a densitometria, não o raio-x. E os valores de referência, como que ficam, né? Como que funcionam, né? Para adultos, homens, ou seja, homens com mais de 50 anos desculpa, para homens ou mulheres, né? Mais de 50 anos e mulheres a partir de 40, perto do período de transição ali da menopausa, os principais locais utilizados para avaliar é a coluna, o fêmur ou o antebraço. E aqui eu trouxe para você dar uma olhadinha nos valores de referência. Então a gente pega lá, ele vai vir direto no exame, isso, ele geralmente no laudo do exame ele aparece para a gente os valores de referência, para a gente saber quais são os valores normais ali, e aparece o valor apresentado pelo nosso paciente. Então quando a gente pega indivíduos adultos, o valor de normalidade é de 0 a -1, né, no desvio padrão, para normal, tá? Sem nenhuma alteração. Para um paciente com uma osteopenia, ele está entre -1 a -2,4 no desvio padrão, e um paciente já com osteoporose, ele está com mais ou menos ali 2,5 ou mais, tá, gente? Então, isso já entra na questão da osteoporose. Valores de referência, né, para adultos jovens, homens entre 20 e 49 anos e mulheres dos 20 aos 40 anos com ciclos menstruais normais, utilizamos o Z-score, sítios utilizados, coluna, fêmur e o antebraço também. Já valores, né, igual ou inferior a -2 desvio padrão, é considerado abaixo dos padrões para a idade. Acima disso, os valores são considerados dentro dos padrões para a idade. Então, toda vez que a gente pegar o exame desse paciente, precisamos nos atentar sempre, né, aos valores de referência. Sempre que a gente tiver o exame em mão, ele já vai aparecer os valores normais, e aí sim ele vai aparecer como está o nosso paciente em questão, para a gente poder fazer essa avaliação. Para criança, como é que funciona? Homens e mulheres dos 5 aos 19 anos, os locais utilizados para fazer a menstruação é a coluna e o corpo total, diferente de adultos. E o Z-score é igual ou inferior a -2, o desvio padrão é considerado abaixo dos padrões para a idade. Acima disso, os valores são considerados dentro dos padrões para a idade ali das crianças, ok? Então, esses são os valores normais que a gente tem, né? E sempre que a gente for avaliar, né, o exame ele aparece, como eu comentei já, ele aparece para a gente consegue dar um norte
para esse paciente a partir disso. Então, a partir disso, sabendo que se esse paciente tem um processo de osteopenia, tem um processo de osteoporose, fica mais fácil para a gente não dar o diagnóstico, mas para a gente melhorar a nossa conduta em relação ao tratamento com esse paciente. Se a gente sabe que o paciente tem osteoporose, a gente já sabe que a gente deve evitar fazer tal e tal atividade com esse paciente, a gente deve evitar tal e tal aparelho para tratar esse paciente a partir disso. Por isso que, como o próprio nome já diz, exame complementar, ele auxilia a gente no nosso tratamento. As regiões examinadas mais comuns, e isso vale para toda a população como geral, são o fêmur e as vértebras lombares, por serem sede das fraturas osteoporóticas mais frequentes. Então, as vértebras lombares e o fêmur, eles são as principais regiões que a gente utiliza para fazer o exame de densitometria óssea, porque além de ser as que mais geram fraturas, é as que mais sofrem sobrecarga, sejam elas um salto numa corrida, o paciente andando, ele sofre muita sobrecarga dentro dessa articulação. E se o paciente sofre muita sobrecarga dentro dessa articulação e ele tem uma diminuição da massa óssea, isso já acaba sendo um problema muito sério para esse indivíduo. Então, visto isso, de tudo que a gente viu, né, todo esse processo, todos os valores, os padrões, como é que funciona o exame, cabe a nós, profissionais da área da saúde, saber qual é o momento certo, o momento ideal para a gente solicitar o exame, qual é o exame ideal que a gente vai solicitar para o nosso paciente, para saber, será que é mais interessante eu fazer um exame de raio-x com esse paciente, ou se é mais interessante eu fazer um exame de densitometria óssea com esse paciente. O que vai me dizer isso? É a minha própria avaliação clínica com esse paciente. Então, lembrando sempre do nosso tripé propedêutico, anamnese, uma boa anamnese, um bom exame físico com o paciente, um bom exame clínico com esse paciente, a gente vai partir ali para o nosso exame complementar. A partir disso, a gente sabe certinho o que a gente vai solicitar para esse paciente para auxiliar esse nosso tratamento, a nossa tomada de decisão. Por hoje é isso, até a próxima aula. Tchau.